Nós estamos no mês seguindo a programação de cada domingo, refletindo sobre o nascimento do Senhor Jesus e como isso transforma as nossas vidas, o efeito, o significado do nascimento do nosso Salvador. A palavra do Senhor nos diz assim em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Irmãos, nasceu o autor da nossa fé. Nasceu. O desconhecimento, a nossa falta de informação, a nossa ignorância, pode trazer muitas dificuldades à nossa vida. A pessoa que não conhece o caminho, caminha no escuro. A pessoa que não conhece está no escuro. Ela ignora, ela é ignorante. E como tirar uma pessoa do desconhecimento e trazer para o conhecimento? Todos nós precisamos deste cuidado. Em alguns temas mais complexos em nossa vida, em alguns temas mais simples. Em algumas culturas, principalmente as indígenas, os adultos se colocam numa posição em que ele, curvado ou de joelho, seja lá como for, esteja na mesma altura que a criança para poder instruí-la de maneira mais clara, com maior sintonia, sem assustar. Estou falando isso por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de luz e de verdade. Irmãos, Deus já se comunicou conosco de várias formas. E a maneira mais clara foi quando Ele se revela em carne, para poder comunicar com muito mais clareza o seu amor, a sua misericórdia e todas as coisas que Ele tem para a nossa vida. A Bíblia fala de muitas pessoas que tiveram experiências de falar com Deus, né? João viu, caiu. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que alguns viram ao Senhor e desmaiaram, digamos assim. Se eu falasse com Deus como Ele falou com os nossos irmãos na Bíblia, eu desmaiaria, mas ainda assim eu correria. Eu ia correr desmaiado, eu não ia ficar ali não, porque o susto ia ser muito grande. Quando o Verbo se faz carne, a comunicação é muito mais clara, muito mais direta, muito mais fácil da humanidade entender. Este foi o propósito de o Senhor vir, para facilitar esse nosso caminho de volta ao relacionamento. O Natal é mais do que a celebração de um nascimento. É a proclamação da luz, que veio ao mundo para vencer as trevas. Hoje nós vamos refletir sobre o nascimento de Jesus, o significado para a nossa fé e a força que oferece para enfrentar as dificuldades com confiança e alegria. Por que eu estou hoje trazendo à igreja uma reflexão sobre manter firme a fé e a esperança para vencer a tristeza? Eu não sei se os irmãos já notaram, mas esse momento, que para nós é de muita alegria, recordação, temos um dia símbolo para lembrar disso, do nascimento do Salvador, às vezes as pessoas começam a acumular tristezas. Há pessoas que
ficam mais sensíveis e até depressivas nesse final de ano. Porque no coração, em vez de manter viva a esperança, a alegria, carrega culpa, dor, medo. É por isso que tem pessoas que não gostam das festas de final de ano. Porque às vezes, infelizmente, não sei se vocês têm recebido já os vídeos com o objetivo de serem engraçados, mas eles são trágicos, mostrando as confraternizações, aquelas coisas assim, tá na hora de unir a família para o final do ano. Aí é cadeira quebrada, é mesa voando, é toda confusão. Esse é um momento em que nós devemos comemorar a esperança que se renova sempre, porque o nosso Salvador nasceu. Mas há um impulso às pessoas não se permitirem o acesso à felicidade e ficar alimentando somente o que traz tristeza. Jesus é o autor da nossa fé. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o ponto de partida de nossa fé. Ele iniciou o relacionamento com o Redentor, do Redentor com a humanidade, nos mostrando que mesmo nos momentos difíceis, há um propósito maior. Ele é o alicerce da nossa história, escrita com amor, verdade e coragem. Nos momentos de incerteza, lembremos que nossa vida está nas mãos do autor da história. Cada capítulo, mesmo os mais sombrios, é parte de um plano divino. Não cai uma folha que o Senhor não tenha o controle. Não sopra o vento se Ele assim não quiser. E quando Ele quer, qualquer tempestade para. Vocês já imaginaram o que aconteceria com a família de José se ele já não estivesse no Egito, no momento em que veio a grande fome? José estava no Egito e, comandando lá, a família pôde ir lá ser alimentada por ele, sobreviveu. Se ele não estivesse no Egito, a família dele, a família de Jacó, seus filhos, provavelmente teria morrido, irmãos. Acabaria-se por ali Israel. Mesmo em meio a circunstâncias extremas, adversas, incertas, José manteve sua fé em Deus. Seus irmãos os venderam como escravo. Foi falsamente acusado e preso. Mas em cada um destes momentos, Deus estava por trás das cortinas. A nossa vida segue, coisas maravilhosas acontecem, mas se alguém nos trai, se alguém nos fere, se alguém nos faz sofrer, não significa que Deus desistiu de nós. É Natal, nasceu o nosso Salvador. Não significa que Deus desistiu de nós. Ele está trabalhando no silêncio e cuidando de coisas maiores para nós. A fé é a mão que segura firme o autor da nossa história, mesmo quando as páginas parecem brancas. Mesmo quando a gente não entende o que vai ser, mesmo quando a gente não encara a saída, é a fé quem nos mantém firmes. Jesus enfrentou muita coisa, Jesus sofreu muito, Jesus foi em frente, confiando que havia um propósito maior. Jesus é o consumador da nossa fé. Quantas vezes você já pensou em desistir? Você já pensou alguma vez na vida em desistir? Quando eu pergunto
se você já pensou em desistir, você pensa em quê? Em sua vida, em algum momento, você pensou em parar na metade do caminho, em algum projeto, em algum sonho? Esse projeto, esse sonho, esse exemplo que você pensou agora já é um ponto de partida para a gente pensar sobre o desistir ou não das coisas que estão em nosso coração e que podem glorificar ao Pai e nos trazer felicidade. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus não apenas inicia a fé, mas leva à perfeição. Ele nos inspira a cada dia mais buscarmos a perfeição. Ele enfrentou a cruz, superou a vergonha e garantiu nossa vitória. Sua resiliência nos ensina que, mesmo em meio às batalhas, podemos confiar que Deus nos sustentará até o fim. Se eu pensar que o meu próximo passo existe por conta da minha perna que está me apoiando, pode ser que eu perca as duas pernas e não dê mais nenhum passo. Mas se eu acredito que é Deus que me sustenta, nem de pernas eu preciso. Eu não preciso de nada além da minha fé para seguir em frente, conquistando, restaurando, me aperfeiçoando, crescendo, inspirado por aquele que nasceu para nos salvar. Não há crescimento naquilo que não tem vida. E não há vida que nunca experimente a dor. Ninguém passa sem sentir dor. Nosso referencial deve ser o que éramos, onde estávamos, o que podemos ser e onde estaremos. Às vezes, nos comparamos com as pessoas que fracassam para justificar a nossa fuga e tornar honrosa a nossa desistência de nós mesmos. É muito comum isso acontecer. Você usa o referencial equivocado e diz, assim como ninguém foi, eu também não vou. Se ninguém consegue, por que eu vou conseguir? Qualquer um em meu lugar faria a mesma coisa. E assim você vai desistindo dos seus sonhos, se espelhando no fracasso dos outros. E o fracasso que eu me refiro é desistir. Desistir de caminhar confiando em Deus. Desistir de insistir num propósito que glorifique ao Pai. Desistir da vocação para ser feliz. Devemos manter os olhos fixos em Jesus, pois Ele já garantiu nossa vitória. Jesus não nos deixou na metade do caminho. Ele está conosco até o fim. Lembram daquela história de um homem que dizia assim, procurou amigos que disseram, olha, disse para ele assim, na tua morte eu vou contigo, eu te dou uma boa roupa, mas só isso, estarás bem vestido. O outro disse, eu vou até a porta, mas volto. Mas houve um que disse, eu irei contigo e de lá em diante eu te defenderei. As coisas materiais, o dinheiro, que podem nos dar só um caixão para a gente estar bem vestido no sepultamento, né? É o paletó de madeira, como dizem. São os amigos, a própria família que vai carregar o caixão e vai deixar lá. Mas Jesus é que vai com a gente em frente até o final, porque Ele nasceu, se entregou na cruz, ressuscitou depois da morte e comparecerá para nos defender sempre.
Ele completa a obra sempre. E todas as nossas falhas, todos os nossos erros, é Ele quem equilibra, é Ele quem conserta, é Ele quem faz com que tenhamos acesso ao perdão. Ele não desistiu de nós, Ele não parou na metade, e nós teremos um dia um encontro com Ele, quando Ele estará continuando a tarefa de restauração e defendendo cada um de nós. Nessa caminhada da vida a gente enfrenta as tristezas. Eu queria pensar sobre esse enfrentamento das tristezas que nós precisamos viver esse momento de enfrentar a tristeza. Salmo 42, verso 5 diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Isso é uma reflexão profunda. Isso é um solilóquio. Nós temos algumas palavras muito bonitas e que eu gosto de lembrar delas. O colóquio e o solilóquio. O colóquio é quando a gente se envolve num debate, e aí cada um traz a maneira que entende um tema. Esse é o colóquio, quando nós falamos em grupo, quando nós falamos às pessoas e para as pessoas. O solilóquio é aquela conversa silenciosa consigo mesmo. É o que o salmista está fazendo aqui. Ele conversa com o seu íntimo. Ele conversa com o seu coração. Ele conversa na solidão. Ele vai com seus pensamentos e palavras às regiões mais abissais de sua alma. E se pergunta: por que estás tão triste, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Por que é que às vezes ficamos tão intranquilos? Por que é que carregamos no coração tristeza, medo? Por que é que às vezes pensamos que nada vai dar certo? Por que ficamos abatidos? Geralmente é porque nós não estamos colocando a confiança em Deus, nos seus propósitos, na força que vem dele e no sentido que faz cada passo que damos. Muitas vezes buscamos em argumentos e debates as respostas para as nossas perguntas, mas as maiores verdades são encontradas no silêncio do coração. Ao silenciar o mundo exterior e ouvir a voz interior, podemos identificar as raízes dos nossos problemas e encontrar soluções criativas. Qualquer ferida para ser tratada precisa ser vista. Ninguém cuida de alguém sem saber o que está ferindo, o que está fazendo mal àquela pessoa. Nós precisamos olhar o que nos fere, a origem de nossas dores, aquelas que carregamos no coração, e apresentar a Deus. A oração é um momento extraordinário para nós avaliarmos o que incomoda o nosso coração e fortalecermos o nosso relacionamento com Deus, entregando a Ele a nossa confiança, tirando de nós o mérito, a responsabilidade e entregando a Ele a tarefa de nos fazer caminhar para lugares tranquilos, lugares largos e altos.
Reflexão nos ajuda a vencer a tristeza. Admitir o que nos incomoda realmente, sem maquiagem, é o primeiro passo para a gente enfrentar as dores da vida. Assim como uma ferida precisa ser exposta para ser curada, nossas dores precisam ser trazidas à luz da consciência para que possamos entregá-las a Deus. E é na oração silenciosa e no diálogo íntimo com o divino que encontramos a força para superar as dificuldades e a esperança para um futuro melhor. É nas lágrimas que a esperança germina, regada pela confiança em Deus. Irmãos, quando nós estamos pensando em tratar a nossa vida, enfrentando a tristeza e mantendo firme a nossa esperança, estamos entendendo que no Natal, quando o Senhor vem para nos salvar, é o momento quando nós estamos firmando a esperança no amor de Deus. A nossa esperança em toda a bondade de Deus é porque é reflexo do amor dele. Toda transformação é porque ele é amor e é incondicional. Salmo 33, 18 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, os que firmam a esperança no seu amor leal. Não é condicional, não é temporário como o do homem. Certo domingo eu comentei que amar é uma decisão. É uma decisão, por isso que o amor humano não é eterno. O amor à humanidade é uma decisão de Deus. E Deus é imutável e perfeito. Por isso que o amor de Deus é que nunca acaba. É uma decisão eterna. Deus não varia. Deus é eterno. Neste amor a gente confia porque ele é leal e incondicional. A esperança não está nas circunstâncias, mas no amor de Deus. A esperança não deve nascer do fato de tudo correr bem, mas de que Deus é amor e cuida de nós. Abacuque disse: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo a produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que a vida não seja hoje aquilo que eu gostaria que fosse, mesmo que as oportunidades que eu tenho conhecimento não sejam as melhores, mesmo que eu ainda não tenha encontrado a solução para todos os meus problemas, mesmo que eu sofra vendo que pessoas sofrem, mesmo que eu comemore o muito que tenho e ao mesmo tempo fique triste porque não sou capaz de resolver a falta dos outros com o muito que tenho, mesmo que existam tantas injustiças, não são estas coisas que eu devo me apoiar. Eu não devo desejar um dia perfeito para dizer que o dia foi bom. Eu não devo esperar as melhores pessoas, mais polidas, educadas, inteligentes e que escovem os dentes do meu lado para eu dizer que eu tenho boas pessoas comigo. Eu tenho que me alegrar no Senhor, porque qualquer coisa que eu tenha do meu lado, quando eu me alegro no Senhor, tudo aquilo é perfeito, nada é à toa, tudo tem um propósito melhor. Jesus nos chama a olhar além dos problemas temporários
e confiar na eternidade que Ele preparou para nós. A esperança em Deus é a certeza de que o amanhã trará um novo começo. Certa vez alguém me disse assim: não é porque o galo não canta que o dia não vai nascer. Mesmo que o galo não cante, o dia nasce. Não é porque as coisas não estão como a rotina que eu estou acostumado, ou que eu prefiro, que eu não posso ser feliz. Deus não dorme e cuida de nós, até mesmo enquanto a gente está descansando. E amanhã haverá um novo dia para eu poder recomeçar e seguir a minha caminhada com alegria e esperança, se eu mantenho a fé e a minha expectativa na obra que vem de Deus, e não na obra de minhas mãos ou daqueles que me acompanham como humanos. Eu queria convidar Sérgio para vir, nós já estamos concluindo. Nós já estamos caminhando para a conclusão. Depois eu farei a oração, e se meu pastor quiser falar, tem a oportunidade. Senão ele não dorme, né? Lamentações 3, 21, 23 diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Estas são palavras escritas por Jeremias. Jesus suportou a cruz e completou sua missão redentora, porque viu além do sofrimento. Ele contemplava a alegria de reconciliar Deus com a humanidade. A vida pode ser marcada por noites escuras de tristeza, mas aqueles que confiam em Deus sabem que um novo amanhecer sempre chegará. Como diz o texto de Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não somos consumidos pelas dificuldades, porque o grande amor de Deus nos sustenta. Jesus nos ensina a perseverar, mesmo diante das maiores adversidades. Sua obediência e sacrifício nos garantem a salvação, e essa verdade deve encher nosso coração de confiança e alegria. Não precisamos enfrentar as provações sozinhos, pois Deus está conosco e a sua fidelidade nunca falha. Lembre-se da esperança. Assim como Jeremias encontrou conforto ao lembrar-se do amor e da fidelidade de Deus, nós também podemos nos fortalecer ao meditar no que Cristo fez por nós. Enfrente a tristeza com coragem. A tristeza não define nossa história. Ela é apenas um capítulo. Em Cristo, o final será de vitória e alegria eterna. Renove sua confiança a cada manhã. Deus oferece novas misericórdias diariamente. O que parece impossível hoje pode ser superado amanhã pela graça divina. Quem sabe que o amanhecer sempre vem depois da noite, nunca perde a esperança, mesmo em meio à dor. Viva com essa certeza: Deus é fiel, Cristo já venceu, e em suas mãos nossa história está segura.
mesmo em meio à mais escura noite. Lembre-se, Jesus nasceu para sempre. A luz que nunca se apaga estará iluminando as nossas vidas. Que nossos corações se alegrem, que a paz brilhe em nossos olhos, pelo nascimento de Jesus e pelo propósito glorioso que Ele trouxe ao mundo, a restauração da fé e a renovação da esperança. Ele é o autor da nossa história, o consumador da nossa vitória e a luz que nunca se apaga. Amém.